O vir a ser é a fonte da fastidiosa agonia da modernidade que impede a elevação da cultura. Essa é a posição de Nietzsche antes da mudança de temperamento ocorrida em meados da década de 1870 e revelada em Humano Demasiado Humano, que tem na filosofia histórica o alicerce intelectual de uma cultura próspera. Com efeito, como bem mostrou Otto Most em Zeitliches Unewiges in der Philosophie Nietzsches und Schopenhauers, desde os seus exercícios literários e filosóficos mais primevos, Nietzsche identificou no vir a ser um objeto de inquietude que contrastava com o seu deslumbramento com a ideia de eternidade. Most trata de um Nietzsche ainda adolescente, final de 1850 e início de 1860, cujos escritos oferecem uma ênfase surpreendente ao vir a ser, especialmente em suas observações intrigadas de fenômenos naturais como ventos e tempestades. Todavia, esse aparente fascínio encoberta uma visão desconsolada, porquanto o reconhecimento do vir a ser na natureza é acompanhado pela admissão de que tudo caminha para o perecimento. É, então, na expectativa de sobrepujar o sofrimento gerado, que é despertada a atração pela eternidade. Aqui eu cito Most, pela realização da existência humana e sua transitoriedade, Nietzsche incorpora subsequentemente o conceito de eternidade. Fim de citação. Esse amparo será encontrado no conceito cristão de eternidade, cujo significado dilui as ideias de incompletude, sucessão e mudança, congruente, enfim, com a pretensão de enfrentamento do vir a ser. Esse esquema poderia ter um alcance restrito se se aceita a tese bastante disseminada de que Nietzsche rompe com o cristianismo por volta de 1865, após sua inserção social num meio esclarecido que promove um tratamento dessacralizado das escrituras através do método histórico crítico. Most dá assentimento a essa tese, sem, contudo, entender que, com isso, Nietzsche renuncia ao seu compromisso de restituir os direitos da eternidade. Suas primeiras obras, O Nascimento da Tragédia e as Considerações Extemporâneas, ainda são conduzidas por esse propósito. Eu já busquei demonstrar que Nietzsche não rompe realmente com o cristianismo na década de 1860. Ele usa o método histórico crítico como um instrumento que fortalece a incorporação da prática da religiosidade emancipada da Bíblia e das autoridades, em alguma medida aproximando-se do deísmo de Voltaire e Lessing. Todavia, a asserção de Most é, no essencial, admissível, conquanto ele não tenha realmente explicitado de que modo se dá a defesa da eternidade nos primeiros livros publicados por Nietzsche. Nesse texto, eu procurarei levar esse empreendimento adiante. Ocupar-me-ei da obra O Nascimento da Tragédia, bem como das conferências, cursos e anotações do período. A hipótese que eu apresento é que Nietzsche encontra no âmbito da arte um novo caminho para a eternidade. Importante destacar que continua sendo um empreendimento de cunho religioso, embora situado num contexto pagão. Cito, Nietzsche, o período da arte é uma continuação do período que forma o mito e a religião. Arte e religião fluem de uma mesma fonte. Trata-se, num certo sentido, do resgate de uma religiosidade mais genuína, projeto já bastante influente na Alemanha desde Herder e os românticos, que almeja resistir à racionalização e moralização da religião imposta por segmentos protestantes, como também ao excessivo realismo contido na Bíblia, que inviabiliza a irrupção de uma cultura mítica.
considerando-se que, ao contrário das religiões mais imaginativas dos antigos, as religiões na modernidade degeneram em seus fundamentos em religiões doutas, elas se mantêm imersas no mundo dos conceitos, não oferecendo verdadeiramente um meio de desligamento do realismo e, no limite, do vir a ser. Para o jovem Nietzsche, a modernidade marca o início do ocaso da cultura ocidental em virtude da glorificação do conhecimento. Esse aspecto é a causa para que o homem moderno fique enclausurado numa perspectiva realista, sendo incapaz de se libertar do constrangimento infligido pelo vir a ser. Cito Nietzsche: o realismo da vida atual, as ciências da natureza, possuem uma inacreditável força de estremecimento da cultura. Deve-se a ela opor a arte. A cultura clássica está sempre ameaçada de degenerar em tímida erudição. Falta a devoção religiosa da arte. Atroz manifestação de Cronos, o tempo que devora os seus próprios filhos. Fim da citação. O mundo das aparências é o mundo empírico revestido pelo vir a ser. A aparência é o verdadeiramente não ser, o ininterrupto vir a ser no tempo, espaço e causalidade, ou, em outras palavras, o mundo empírico. Neste mundo do não ser, da aparência, tudo deve estar em vir a ser. O vir a ser é um fim em si mesmo, e isso acontece em virtude da natureza peculiar do tempo. Stambaum soube identificar que, nessa época, Nietzsche possui uma visão do tempo como algo contraditório. Tempo consiste em instantes que destroem uns aos outros. Seria preciso acrescentar que essa visão é uma herança direta de Schopenhauer, que compreende o tempo como essencialmente sucessivo, desprovido de passado e futuro, limitando-se a um amontoado de instantes fugazes que se consomem. Dom de Cronos representar a natureza do tempo. Cada instante da duração, diz Schopenhauer, só existe com a condição de destruir o precedente que o engendrou, para ser também, em breve, por sua vez, anulado. O passado e o futuro, abstração feita das consequências possíveis que eles contêm, são coisas tão vãs como o mais vão dos sonhos. E o mesmo pode-se dizer do presente, limite sem extensão e sem duração entre os dois. Fim da citação. Sem ter realmente passado o futuro, resta ao homem moderno idolatrar o fugidio instante atual. Ele é movido por uma leviana adulação do presente, encarando tudo sub specie seculi, o tempo do agora. Nietzsche novamente se apropria de Schopenhauer. Em Parerga e Paralipomena, Schopenhauer emprega o conceito de Jetztzeit contra hegelianos, como também contra os representantes do movimento Jugenddeutschland, liderado por Ludolf Wienberg, devido à arrogância e inocência de acreditar que o agora atual tem mais valor que os agoras anteriores, prenunciadores de sua chegada, e também devido à ignorância reconhecer o caráter irremediavelmente volátil do presente, fonte de ansiedade em que nenhum homem ainda se sentiu inteiramente feliz. O endeusamento do presente parece ser o sintoma de um homem tomado pelo desalento, que, iludindo-se, tenta se apegar ao último rastro de plenitude do ser, sem nunca de fato lograr êxito, já que um instante está permeado de não ser. Para reverter a condenação imposta à cultura pelo socratismo, é preciso restabelecer os direitos da arte, pois somente a arte fornece meios para o homem se proteger dos efeitos do tempo. Isso ocorre especialmente no âmbito da arte musical, quer em sua vertente apolínea, ritmo,
quer em sua vertente dionisíaca, harmonia, na medida em que a supremacia das aparências ante a arte é enfraquecida. Começo falando do ritmo. Nietzsche manifesta interesse pelo tema do ritmo desde 1864, tendo ministrado cursos quando na Basileia entre 1869 e 1874, período em que elabora sua tese heterodoxa contra as influentes posições de Westphal de que existe uma incompatibilidade entre as concepções antiga e moderna de ritmo. Ele almeja, com isso, desvendar o caráter puramente temporal do ritmo dos gregos, incompatível com a teoria do ictus, pregada pelos ritmistas modernos, intimamente associada com a linguagem falada, que basicamente entende o ritmo por meio de diferenças nos acentos das sílabas. Não se encontra ictus nos antigos, diz o Nietzsche. Nietzsche retira o suporte teórico para essa tese de Aristóxeno, cuja abordagem aristotélica do ritmo aparta o domínio do ritmo em si, forma, e o domínio que acolhe o ritmo, a matéria. O ritmo não é perceptível sem a relação com os objetos, mas ele não é redutível ao objeto mesmo. Esse domínio próprio ao ritmo é o tempo. Cito Nietzsche: o ritmo não possui modelo na natureza, sendo a sensação mais originária do tempo, a forma do tempo mesmo. Essa tese, notadamente inovadora, ultrapassa uma mera disputa filológica, servindo de veículo para Nietzsche incrementar o seu projeto de reforma estética antimoderna, visto que temos nos gregos os instrumentos para a arte se distanciar de sua servidão ao mundo das aparências. Por essa razão que Nietzsche afirma que a música grega, livre da entonação de palavras, da acentuação musical, redutível ao ritmo temporal ao invés do ritmo de intensidades, é a mais ideal. Aqui é preciso ter alguma cautela, pois quando Nietzsche diz que o ritmo é a forma do tempo, trata-se de um tempo já moldado pela forma, distinto do tempo fugaz do mundo empírico. Retomando uma ideia de Aristóxeno, Nietzsche dirá que o ritmo é a ordenação do tempo. O ritmo se sobrepõe ao vir a ser. Cito: para que o ritmo possa ser, é preciso que exista multiplicidade de vir a ser. O ritmo é a forma do vir a ser, em geral, a forma do mundo dos fenômenos. Essa formalização acontece mediante uma espacialização do tempo. O menor ritmo ou o menor tempo, o cronos protos, imprime paradas no fluxo, inibindo o caráter destrutivo do tempo do mundo empírico. O tempo investido de ritmo gera proporções de longo e curto, que faz com que apreciemos a arquitetônica espacial, não o temporal. Consiste no resultado peculiar às artes plásticas de petrificação do momento. A arquitetônica do ritmo, que sujeita a mudança, condiz com o impulso apolíneo na arte. A música, enquanto apolínea, é somente o ritmo, uma ordenação do tempo. É precisamente esse efeito visual suscitado que Nietzsche realça no ritmo dos antigos, para quem o ritmo escutado era somente visível, não audível. Mas a visualização estética não coincide meramente com a intuição dos fenômenos. É aqui que fica evidente a diferença entre o apolíneo na ciência e o apolíneo na arte. Porque com a arte apolínea emerge a contraposição à realidade cotidiana. No mundo das aparências, jamais poderemos localizar tamanha proporção e simetria, pertencentes ao ideal, ao onirismo apolíneo.
Assim, com essa entrada no ideal, viabilizada pelo ritmo, o tempo se converte em espaço e, com isso, a vivência da eternidade é alcançada. O ritmo é uma arquitetura de sons e é na arquitetura que nos deparamos, cito Nietzsche, com a eternidade. Passo agora ao segundo ponto, a harmonia. A sensação de eternidade também é produzida pela música dionisíaca. Dionisíaco exprime a transição da música espacializada do ritmo apolíneo para a música temporalizada da harmonia. Porém, veremos que o tempo da harmonia, contínuo, difere do tempo fugaz, descontínuo das aparências, sendo por meio dessa experiência temporal singular que a eternidade é atingida. Importante reparar que a eternidade agora é dotada de estatuto ontológico. Enquanto a música apolínea, o ritmo, é um fim, visto que ela é inteiramente capaz de despertar a sensação de eternidade, a música dionisíaca, a harmonia, é um meio que visa a simbolizar o ser eterno. Retomando a senda de Kreutzer, Müller e Bachofen, Nietzsche confere uma aura de mistério a Dionísio, que exprime a passagem mística para um outro mundo. É, portanto, com o dionisíaco que a arte verdadeiramente reconquista a sua especificidade metafísica. A música dionisíaca, quando comparada com a música apolínea, pode ser entendida como um tipo de música mais legítima, sendo ela que se coaduna com o caráter primordial e universal da linguagem. Isso acontece em razão da harmonia ser um símbolo da essência da vontade, enquanto o ritmo se mantém exterior à vontade. É essa música que espelha a vontade, a música verdadeiramente dionisíaca, diz Nietzsche. Vimos que o ritmo, embora impulsione um afastamento do mundo das aparências, continua inserido no âmbito apenas intuitivo. A harmonia, por sua vez, estimula uma completa perda de intuitividade, que torna possível a vivência metafísica. Essa propensão decorre da natureza sucessiva da harmonia. Essa outra diferença relevante entre apolíneo e dionisíaco. Porque ao passo que Apolo é o Deus eterno que igualiza todas as coisas na conflagração do mundo, Dionísio expressa, cito Nietzsche, a metamorfose do mundo. Não obstante essa colocação, a sucessão provocada na harmonia não corresponde à sucessão do tempo das aparências. Pois se é certo que é a sucessão que exprime a vontade, aqui novamente cito Nietzsche, ao contrário da justa posição que manifesta o repouso na intuição, isso se dá após uma correção da concepção espacializada de sucessão. É um embaraço dos princípios da arte, assevera Nietzsche, aplicar à sucessão leis de justa posição, visto que as leis da sucessão devem ser buscadas em fenômenos qualitativos, como nas cores que se desafiam mutuamente, nas dissonâncias que aspiram a uma liberação, na sequência das correntes de disposições. Existe, assim, um elemento de continuidade inerente à sucessão harmônica. Uma fala cantada, como no coro, não pode ser algo com uma sequência de sons de palavras, pois a palavra possui, nesse caso, uma sonoridade e tom relativos. Dionisicamente compreendido, o som incita um efeito sintético. Ele une enquanto o olho separa. Trata-se de um sentimento que excede a individualidade, delineando o sentimento místico de unidade. O homem sente-se não só unido com o seu próximo, mas também ao ser, consolidando o desprendimento das aparências e do peso do vir a ser. É a arte dionisíaca que exprime a vontade em sua onipotência,
por detrás do princípio individuationis, a vida eterna para além de toda aparência e apesar de todo aniquilamento. Esse é o consolo metafísico que nos arranca momentaneamente das engrenagens das figuras mutantes. Há um aspecto inquietante nessa proposta. Porque se a música dionisíaca cria as condições para a imersão na eternidade, esse é um acontecimento momentâneo, de modo que o sofrimento, ao invés de ser abrandado, poderia ser intensificado, visto que não haveria realmente uma saída do mundo da aparência e, consequentemente, das incursões do tempo enquanto cronos. Entretanto, Nietzsche entende que os antigos encontraram uma maneira de evitar esse problema através do mito. O mito propicia o prolongamento da vivência dionisíaca da eternidade. E aqui eu cito mais uma vez o Nietzsche. Até então, os gregos haviam se sentido instintivamente compelidos a conectar tudo o que era vivenciado a seus mitos. Sim, a compreendê-lo somente através dessa vinculação, com o que também o presente mais próximo havia de se lhes apresentar desde logo sub specia aeterni, no sentido preciso de aparecer sem tempo. Nessa corrente do tempo atemporal, mergulharam, porém, tanto o Estado como a arte, para nele encontrar repouso do peso e da avidez do instante. E um povo, como de resto também um homem, vale precisamente tanto quanto é capaz de imprimir em suas vivências o selo do eterno, pois com isso fica como que desmundanizado e mostra a sua convicção íntima e inconsciente acerca da relatividade do tempo e do significado verdadeiro, isto é, metafísico da vida. Fim de citação. No início da recepção de Nietzsche na Alemanha, ele foi frequentemente rotulado como iniciador de uma nova mitologia. Basta lembrarmos-nos das conhecidas leituras feitas pelo Georg Kreis e Ernest Bertrand. Após as investigações críticas de Montinari, foi preciso empreender uma revisão dessa posição, o que nos fez ver como Nietzsche esteve, na maior parte do tempo, engajado com posturas filosóficas mais afeitas a um certo tipo de iluminismo. É manifesto, contudo, que Nietzsche, na época de O Nascimento da Tragédia, elaborou uma filosofia do mito imprescindível para a economia geral de seu pensamento no início de 1870. E, nesse contexto, o mito cumpre um duplo papel: impedir a dissolução do indivíduo na experiência musical dionisíaca, que poderia sucumbir diante da revelação da dor e contradição enquanto essência do ser, e também fazer com que o elemento religioso contido na experiência pudesse ser resguardado ao longo da vida. Eu gostaria de fazer algumas breves considerações sobre esse último ponto antes de encerrar o texto. Segundo Nietzsche, o mito trágico só deve ser compreendido com uma visualização da sabedoria dionisíaca através de meios artísticos apolíneos. Ele possui não um apelo moral, mas estritamente estético. O mito é o correlato imagético apolíneo da revelação metafísica propiciada pela música dionisíaca. É um processo intrínseco à música dionisíaca manifestar-se em imagens, com incumbência simbólica. Assim, a experiência musical dionisíaca transforma as imagens, inoculando-as de valor religioso. Com a transformação religiosa, a imagem, agora tornada mito, exprime uma verdade universal e eterna, dissolvendo os fatos históricos, que passam a ser vistos como livres seres míticos. Esse quadro exibe a vantajosa ambiguidade do mito, porque se trata de um recurso apolíneo a serviço de um propósito metafísico que excede o universo imagético, provocando a desmundanização. Somente com o mito, portanto, que a experiência metafísica dionisíaca perdura,
fazendo com que a eternidade do ser seja pressentida a cada momento. Essa é uma proeza inalcançável para os conceitos, o que mostra que, para Nietzsche, os mitos manifestam uma posse mais vigorosa de uma cultura, e não o estágio de imaturidade que precede o pensamento abstrato. Uma cultura dirigida por conceitos, sem mito, como é a cultura moderna, desmorona, uma vez que só pode ter em seu horizonte a perniciosa transitoriedade, a ausência de sede originária, fixa e sagrada.